No dia 19 de novembro de 1968, nascia um dos carros mais emblemáticos da história automotiva brasileira. Um modelo de visual atraente e motor nervoso, logo se tornou um dos carros mais queridos do país. O Opala foi dono de um sucesso que durou cerca de 24 anos. Nesse período ele foi responsável por acumular uma legião de fãs, participou de corridas e virou até uma lenda urbana. O Opala do Bandido Matoso. Hoje ele alcançou o status de clássico, tornando-se um modelo extremamente raro. No entanto, por trás desse carro existe uma história fascinante, que para muitos ainda permanece desconhecida. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história do Opala, e os segredos que fizeram dele um verdadeiro sucesso. A General Motors chegou ao Brasil em 1925, mas como aconteceu com várias outras gigantes do ramo automotivo, no começo de tudo, a produção de automóveis em território brasileiro funcionava da seguinte forma: as marcas traziam as peças e componentes lá do exterior. A montagem dos modelos era feita logo após elas chegarem aqui, e depois de testados, eram repassados para as concessionárias até chegarem no consumidor final. E essa cadeia produtiva permaneceu assim por muitos anos. Até meados dos anos 60, a marca ainda não tinha um carro de passeio produzido inteiramente no Brasil, contando apenas com algumas caminhonetes, utilitários e caminhões. Foi nessa mesma época que a GM, motivada pela vontade e necessidade de ter um carro nacional, se uniu ao Grupo Executivo da Indústria Automobilística, um projeto fundado pelo governo de Juscelino Kubitschek. E então, quando chegou o dia 23 de novembro de 1966, a GM, durante uma entrevista coletiva para a imprensa, anunciou a produção do seu primeiro carro em território nacional. Naquele momento o carro ainda era desconhecido, e se tornou um completo mistério, sendo conhecido apenas como Projeto 676. É preciso lembrar que a produção desse carro foi responsável por causar um impacto positivo na economia do país. A sua criação envolveu uma cadeia produtiva extensa, desde a produção de peças e componentes, até a montagem final do carro. Isso resultou na criação de milhares de empregos diretos e indiretos na indústria de automóveis. Até que em 1968, quando completaram-se exatos 2 anos desde o primeiro anúncio, a GM lançou uma campanha publicitária bem criativa e ousada, na qual as maiores personalidades da época recusavam carona pelo seguinte motivo: Não, obrigado, meu carro vem aí. Esse comercial aumentou ainda mais a curiosidade do povo. Todos queriam saber como seria esse modelo tão falado que estava prestes a chegar, e naquele momento, ele já tinha um nome: Opala. Logo em seguida um outro comercial foi lançado. O conforto certo. Seu carro chegou. Veja o que a GM fez para você. O carro certo. É sensacional. E não é um carro só. São 4. Toda uma nova geração de automóveis. Chevrolet Opala. O carro Carros. O carro certo. No tempo certo. No lugar certo. Seu carro. Aqui, agora, já. É tempo de Chevrolet Opala, o carro certo. Finalmente era revelada a aparência do tão aguardado Opala. No dia 19 de novembro de 1968, o momento de espera havia enfim terminado. Em meio a vários lançamentos, lá estava ele, montado sob um palco giratório. O Opala foi exibido acompanhado pelas misses de vários estados, como anfitriãs dos visitantes. Além disso, o evento ainda contou com a presença ilustre do lendário piloto inglês Stirling Moss. E este dia foi um marco para a indústria automotiva. Aqui nascia um dos maiores mitos que o Brasil já conheceu.
Assim como ainda acontece até os dias de hoje, o Opala foi concebido com base em um modelo já existente. A ideia consistia na escolha e adaptação de uma de suas plataformas que faziam sucesso pelo mundo. Entre várias opções, o modelo escolhido para servir de base para o Opala já circulava há algum tempo na Europa com o nome de Recorde C. O carro alemão era fabricado pelo braço direito da GM na Europa, a sua subsidiária, também conhecida como Opel. A carroceria do sedã de 4 portas passou por modificações na dianteira e recebeu novos faróis arredondados, que juntamente com a grade frontal cromada e cheia de frisos horizontais, traziam uma cara única para o modelo. A frente do Opala era inspirada no estilo do sofisticado americano Chevy Nova. Na parte traseira também foram feitas algumas modificações. A superfície lisa, onde no recorde estavam posicionados a placa e a tampa de combustível, deram lugar a uma faixa cromada, de muitos frisos horizontais, seguindo os padrões da grade dianteira. Sob ela, o nome Chevrolet, escrito em uma fonte elegante, traziam ainda mais estilo e charme ao visual requintado do Opala luxo. A placa foi reposicionada abaixo do para-choques, e a tampa quadrada foi substituída por uma redonda. A motorização era herança dos americanos Impala e Chevy Nova. Vale lembrar que o nome Opala permanece um mistério até os dias de hoje, alimentando a curiosidade e o imaginário popular. Desde seu lançamento, inúmeras teorias têm sido discutidas e debatidas, na tentativa de desvendar o significado por trás do seu nome. Uma das teorias sugere que a GM teria feito uma homenagem à pedra preciosa de mesmo nome, que até pouco tempo só podia ser encontrada no estado do Piauí e na Austrália. Outros dizem que o nome do carro é uma junção das palavras Opel e Impala. Existe ainda uma terceira hipótese, e essa diz que o nome Opala foi escolhido devido a um furo de reportagem de um jornalista, que ao ter conhecimento dos 6 finalistas para o Projeto 676, divulgou essa informação como algo oficial. A boa aceitação do público fez com que a GM decidisse, por fim, batizar o Projeto 676 como Opala. No entanto, isso nunca foi confirmado pela marca, e continua até hoje sendo um mistério. Inicialmente estavam disponíveis 2 versões do Opala, uma versão básica, que tinha o nome de Standard, e um modelo de luxo. A principal diferença entre os 2 modelos estava no tipo de motor utilizado. O Opala básico era equipado com um motor de 4 cilindros de 2,5 litros, que desenvolvia 80 cavalos de potência, herdado do americano Chevy Nova. Por outro lado, a versão mais luxuosa contava com um motor V6, 3,8 litros, que desenvolvia 125 cavalos de potência, e ele era herdado do americano Impala. Naquela época, possuir um Opala era sinônimo de conforto e elegância. As rodas do veículo apresentavam calotas cromadas que se encaixavam perfeitamente nos pneus com faixas brancas. Isso contribuía ainda mais para o visual elegante do carro. Internamente, o Opala oferecia espaço para até 6 ocupantes, uma vez que a alavanca de câmbio se encontrava na coluna de direção. Com um banco inteiriço, era possível acomodar um terceiro ocupante na parte da frente. Logo nos primeiros meses após o seu lançamento, o Opala se tornou o queridinho dos brasileiros, emplacando cerca de 10.000 unidades só no ano de 1969. O Opala 6 cilindros ainda conquistou o título de carro mais rápido do país, perdendo a coroa algum tempo depois, após o lançamento do Dodge Dart, em 1969. No ano de 1970, a GM introduziu algumas pequenas mudanças no Opala, atendendo às demandas dos consumidores da época. Uma das principais reclamações era a falta de estabilidade do motor na versão de 4 cilindros. Para corrigir esse problema, a GM decidiu adotar o alongamento no diferencial. Essa mudança ajudou a equilibrar o desempenho do Opala. Em junho do mesmo ano, a GM se mexeu e, sem aviso prévio, surpreendeu a todos com a versão mais icônica de todas, o lendário Opala SS. A versão esportiva do Opala ainda trazia a carroceria sedã de 4 portas, como nas primeiras versões, e o seu nascimento foi uma resposta direta a outros lançamentos da concorrência. O interior do SS exibia uma transformação repleta de acertos e bom gosto por parte dos responsáveis pelo projeto. O banco inteiriço, que antes era contínuo, passou a ser dividido, e entre os assentos, agora estava a alavanca de câmbio, que deixou de ser na coluna de direção e foi reposicionada no chão do carro. Além disso, o volante de 3 raios cromados com ar em madeira caiu como uma luva no novo visual
visual interno do Opala SS. O carro também trazia um belo painel com contagiros, como um verdadeiro esportivo tem que ser. Do lado de fora, todo aquele que cruzava o seu caminho com o SS podia desfrutar de uma bela aparência, combinada a um ronco inconfundível que encantava e fazia arrepiar os pelos da nuca de muitos fãs e admiradores das quatro rodas por todo o país. O carro possuía duas faixas pretas sob o capô, que também estavam presentes nas laterais e na traseira dele. O motor do SS era poderoso, ele subiu de 3.8 para 4.1. Além de sua aparência imponente e estilosa, debaixo do capô desse carro havia maior contribuição para seu sucesso ao longo dos anos. O motor 6 cilindros evoluiu e subiu de 3.8 para 4.1. Esse aumento possibilitava o esportivo gerar uma potência máxima de 140 cavalos, a 4.000 giros. Além disso, seu torque máximo era de 29 kgfm, a 2.400 giros. O sistema de transmissão do SS era composto por um câmbio manual de 4 marchas, e sua tração traseira faziam dele um carro bem arisco naquela época. Conforme mencionado anteriormente, o modelo esportivo do Opala deu início com o lançamento do SS Sedan, em 1970, já no modelo para 1971. No entanto, logo em seguida, em setembro de 1971, a GM introduziu a versão coupé do Opala, que se diferenciava principalmente pela nova carroceria, além de alguns detalhes sutis do modelo esportivo. No SS Coupé, o aro do volante passou a vir na cor preta, em vez do resinado de madeira, e junto a isso o carro ganhava uma nova manopla de câmbio e uma textura áspera na forração de seus bancos. Em paralelo a isso, na mesma época, a GM manteve a versão de entrada, que mudou de nome, passando a se chamar somente Opala Especial. Eles mantiveram a versão de luxo como uma intermediária, e o modelo Gran Luxo dava as caras com seu lindo teto de vinil. Antes de encerrar o ano de 1972, o Opala recebeu algumas mudanças, que seriam implementadas na linha de 1973. Embora tenham sido poucas, essas alterações trouxeram um Opala de cara nova. Uma das mudanças mais perceptíveis ocorreu na grade frontal, que passou a ter apenas um friso ao invés de vários, e os piscas, que antes eram embaixo dos para-choques, foram colocados onde antes haviam os piscas cegos. Na traseira do Opala, as luzes de ré, que antes ficavam abaixo do para-choque, foram movidas para os lados das lanternas. Essa mudança resultou em uma disposição mais harmoniosa das luzes traseiras, melhorando a estética e a visibilidade do veículo. E as mudanças não pararam por aí. O freio a disco nas rodas dianteiras passou a vir como um item de série nas versões de 6 cilindros do Opala. Em outubro de 1973, já na versão para 1974, chegava ao mercado o Opala automático. O câmbio automático de 3 marchas pretendia alcançar o público que buscava por mais conforto e praticidade. A parte interessante do Opala automático era a flexibilidade no acionamento do câmbio, que podia ser feito tanto no chão quanto na coluna de direção, dependendo do tipo de banco escolhido. No mesmo ano, o Opala passou por uma mudança importante em seu motor de 4 cilindros. Com o objetivo de sanar um problema que acompanhava o Opala desde seu nascimento, a GM reduziu o motor para 2.461 cilindradas, ou 151 polegadas. Essas mudanças trouxeram melhorias notáveis no desempenho e funcionamento do motor. A marcha lenta tornou-se mais suave, e a irregularidade nos baixos regimes foi praticamente eliminada. Além disso, o motor 4.1 também passou por aprimoramentos em 1974 para competir com o Maverick V8 da Ford na categoria Stock Car da época. Essas melhorias incluíram ajustes para um melhor aproveitamento de desempenho no Opala. Em reflexo à crise do petróleo, em 1974, a GM lançou a versão 4 cilindros do Opala SS. Uma das principais características desse modelo era a presença de alguns detalhes em preto fosco. Além disso, as tradicionais faixas esportivas do capô foram substituídas por um capô totalmente preto. Ainda em novembro de 1974, já como modelo para 1975, o Opala passou por uma grande reestilização, sendo seu design totalmente inspirado no visual do belo e esportivo Chevelle, de 1971. Na dianteira, os faróis foram completamente redesenhados, agora separados da grade frontal, trazendo um aspecto mais moderno e imponente. Os piscas também acompanharam essas mudanças, sendo divididos em 2 partes distintas.
Na parte traseira, as lanternas quadradas do modelo anterior foram substituídas por 4 lanternas arredondadas, e nelas estavam as luzes de ré embutidas. Outra modificação importante ocorreu no capô, onde a direção de abertura foi invertida, visando evitar qualquer inconveniente em caso de abertura durante o movimento, o que poderia obstruir a visão dos ocupantes. Além disso, um dos modelos mais emblemáticos do Opala surgia neste mesmo ano, a Caravan. O design da perua seguia os demais modelos da linha, com as únicas diferenças na sua carroceria de 3 portas e traseira alongada. Também foi em 1975 que nasceu o Opala Comodoro. Esse modelo trazia um tempero a mais, que os outros Opalas não tinham. Com seus bancos reclináveis e apliques de jacarandá, ele passou a ser o modelo de status mais elevado da linha Opala. O Comodoro ainda contava com direção hidráulica e ar-condicionado, tornando-o objeto de desejo de muitas pessoas naquela época. Em novembro de 1975, quando o Opala estava em pleno auge de sua popularidade no mercado brasileiro, a Chevrolet trouxe para ele o tão querido e poderoso motor 250S, que foi desenvolvido em resposta à concorrência. A reformulação do motor incluía a adição de tuchos mecânicos, uma reconfiguração completa no sistema de comando de válvulas, e um aumento no curso e no diâmetro dos pistões, além de um novo carburador de corpo duplo que foi incorporado ao conjunto. Essas melhorias resultaram em um ótimo ganho na potência do Opala, que subiu sua potência para 171 cavalos. Com toda essa força, o carro conseguia atingir uma velocidade final de aproximadamente 200 km por hora. Um ano depois, um evento trágico entrou para a história do Brasil e do Opala. Era o fim da tarde de um domingo, no fatídico dia 22 de agosto de 1976, quando um Opala seguia pela Via Dutra sentido Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas sobre o caso, nas proximidades do quilômetro 165, após uma tentativa mal-sucedida de ultrapassar um ônibus, o carro acabou cruzando o canteiro central, invadindo a faixa contrária, onde uma Scania carregada de gesso seguia serenamente em sua rota. A inevitável colisão praticamente devorou o carro. A bordo do Opala estava o motorista Geraldo Ribeiro, e no banco de trás estava nada mais nada menos que Juscelino Kubitschek, o ex-presidente da República, que no passado foi um dos maiores defensores e colaboradores do projeto do Opala, encontrava o seu destino final a bordo de seu querido Platão. O Opala 1970, modelo Standard, da cor marfim dourado, foi reduzido a um grande amontoado de metal retorcido, tornando-se praticamente irreconhecível. Em 1978, o Opala Diplomata foi exibido como a grande sacada para o ano seguinte. O carro trazia várias novidades em sua aparência, mas por algum motivo a GM abortou o plano, trazendo o Diplomata somente em 1980. Ainda neste ano, a perua Caravan ganhou sua versão SS. Em 1980, o Opala passou por mais uma transformação, adotando um design com linhas mais retas, que fizeram ele ficar conhecido como Opala Quadrado. Além disso, 1980 também marcou a despedida do modelo SS, para a tristeza de muitos. No decorrer dos anos seguintes, o Opala continuou sofrendo pequenas mudanças a cada novo ano que chegava, e isso já demonstrava que o modelo estava ficando cansado. Em 1985, veio uma nova mudança, que trazia consigo várias melhorias tecnológicas para a linha Opala. A Caravan ganhou a sua versão Diplomata em 1986, e um ano depois o Opala foi atualizado, ficando muito parecido com o Monza. Em 1988, houve a inclusão do câmbio automático de 4 marchas com overdrive, que tinha como intuito suavizar os coices durante as trocas no Opalão. Até o final de sua trajetória,
O Opala continuou passando por diversos aprimoramentos mecânicos. Houve um aumento de potência, introdução de freios a disco nas 4 rodas, e a adição de um câmbio de 5 marchas. Em 1991, o Opala mais uma vez sofreu uma reestilização, se renovando para mais um ano de vida. No dia 16 de abril de 1992, em uma comovente despedida, o último Opala saía da linha de montagem. Com diversos cartazes colados nos vidros e na lataria, ele foi exibido fazendo uma homenagem aos funcionários, que dedicaram mais de 20 anos de suas vidas à produção do fantástico Opala. O Opala já cumpriu a sua missão entre nós. Tenho certeza que trabalhando com vocês na mesma forma, teremos ainda muitos motivos para comemorar. O Opala se tornou um ícone da cultura brasileira, sendo objeto de desejo para muitos entusiastas até os dias de hoje. E essa foi a história do Opala, um carro que marcou várias gerações, e deixou para trás um legado impressionante e uma legião de fãs apaixonados. Se você gostou desse vídeo, lembre-se, o seu like é muito importante, e nos motivará a continuar trazendo belas histórias automotivas como essa. E se você gosta do nosso canal, inscreva-se clicando no botãozinho aqui embaixo e ative o sino de notificações para não perder nada. É isso, pessoal, até a próxima história.